Olá, eu sou a Cláudia Mello, estarei com vocês nas oficinas de audiovisual. Como estamos em período de cuidar da saúde, a maioria das pessoas está trabalhando, estudando em casa. E olha, gente, de coração, eu espero que em breve a gente possa estar voltando para todas as atividades da maneira mais saudável possível. Mas vamos juntos, vamos aqui nesse canal fazer o melhor e vai ser bem bacana, certo? Eu trago uma proposta que é para valorizar o lugar onde a gente mora, valorizar o que a gente tem de nosso, a nossa identidade. Então, assim, a ideia é basicamente explorar esse lugar, e é uma exploração muito bacana porque em todas as suas faces, isso você vai poder escolher, Então a gente vai poder falar de pessoas, de artes de qualquer natureza, das paisagens, saberes e fazeres, da história, da arquitetura, religiosidade, folguedos, ícones e tudo que for possível abordar em imagem e som. Aliás, audiovisual é um termo genérico que se usa para todas as formas de comunicação que combinem som e imagem. Então, pode ser em movimento, pode ser até estática, mas é som e imagem, ok? A produção audiovisual, ela é muito versátil mesmo. É colocar a criatividade para trabalhar, certo? E quer ver uma coisa? A gente pode combinar muitas coisas. Ela pode ter inúmeros formatos. Filmes, você pode fazer em formato de documentário, de série, de novela, de institucional, de animação, registro, clipe, uma série de coisas, o leque é imenso. E para cada formato existem inúmeras linguagens. Eu vou citar apenas algumas linguagens, vocês vão aí se identificar. Você pode fazer uma linguagem artística, cultural, educativa, pedagógica, técnica, publicitária, informativa. Então você pode escolher a linguagem que você quer para o seu vídeo. E para cada linguagem há vários gêneros: drama, comédia, suspense, ação, musical, romance, ficção, até terror. Você pode fazer o que você quiser, E tudo isso, podem ser feitas para várias plataformas, plataformas digitais, redes sociais, sites, blogs, vlogs, youtuber, para cinema, TV, até aquelas projeções bem básicas, mambembes mesmo, que você leva um projetor para uma parede na rua ou para um telão, enfim. E para ficar mais fácil de entender, eu vou explicar. Eu posso escolher, de repente, fazer uma produção em formato de documentário, numa linguagem cultural, no gênero musical, sobre o trabalho de um colega oficineiro de percussão, por exemplo. Então dá pra você, dentro dessas características todas, escolher o que quer fazer e vai ficar bem legal. E já dá pra ir pensando em alguma coisa aí, escolhendo uma formatação que mais se pareça com você, porque o audiovisual ele é um universo a ser explorado, da forma que você quiser. Levante e anda, minha gente, levante e anda, é muito importante isso, você começar, começar. E para isso tem umas dicas valiosas, para acabar com qualquer insegurança que você possa vir a ter, como, será que alguém vai gostar do meu vídeo? Será que vai ficar legal? Será que vai ser útil, para alguém? Será que vai ter quem queira ver, o que eu fiz? Então vamos lá, diquinhas valiosas, aquelas que a gente guarda no coração. Primeira dica: formar a primeira ideia conforme o seu desejo. Um assunto que você ama de paixão, que você tem afinidade, que você tem algum conhecimento ou domine por completo, mesmo que seja bem básico. Isso, gente, chama ideia autoral. Mais pra frente a gente vai voltar nesse assunto aí dos autorais, mas a primeira coisa é uma ideia que você tenha aquela afinidade, que você goste muito. Fica mais fácil começar assim, tá? E outra coisa, diquinha 2, valiosíssima também. Faça com o que você tem na mão. Não é preciso ter equipamentos tops de linha para começar, não, tá? Hoje em dia, o celular mais simples tem uma câmera e um microfone. Tanto para gravar áudio, vídeo, para fotografar, ou seja, não precisa de grandes coisas. O que você tem aí na sua casa vale muito.
Se você tem uma câmera fotográfica que grava, né, nesse momento não importa a marca, tamanho, formato de gravação, nada. O mesmo vale para quem tem uma câmera filmadora. Se é de fita, de cartão, de HD, enfim, faça com o que você tem. É valiosíssimo isso. O importante é começar, tá? Dá para fazer muita coisa bacana com pouco material, né? Vou dar um exemplo aí no finalzinho, eu vou dar um exemplo, tá? Aliás, os equipamentos mais simples de hoje já foram os modernosos de ontem, né? E os tops de hoje vai ser o simprão de amanhã. Isso não tenha dúvida, a tecnologia muda todo dia, então não se preocupe com isso agora. Inclusive eu tenho uma história interessante, olha, para ilustrar melhor o que eu estou dizendo agora em relação a esse equipamento, você fazer com o que você tem, eu vou mostrar aqui alguns materiais com os quais eu já trabalhei, não é? Vocês não vão acreditar. Eu trabalho numa TV comunitária de Taubaté e aqui a gente tem um pequeno museu dos materiais que a gente já usou um dia, né? Com os quais a gente já fez matéria de rua, a gente já fez tudo e inclusive a programação, né? Eu vou colocar aqui, ó, nessa janela. Olha aí, dá uma olhada nas coisas que a gente já trabalhou. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui conta a nossa história, tá? Isso ilustra bem a nossa evolução. E no próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente trabalha hoje, tá? Hoje a gente tem umas coisas meio diferentes, mais modernosinhas, mas amanhã vai ser o simprão também. Amanhã essas coisas modernosinhas vão lá pro nosso museuzinho, tá? Terceira dica, também valiosíssima. Gente, essa é de ouro. Antes feito do que perfeito, tá? Essa vale ouro. Antes feito do que perfeito. A evolução dos seus vídeos vem com tempo, com prática e com estudo. Se você não fizer com medo da crítica dos outros, não vai saber como que é legal produzir, gente. No começo, a gente erra bastante. Isso é saudável errar, tá? E os feedbacks das pessoas também são muito importantes. Mas, ó, saber ouvir é mais importante ainda. A gente tem que saber filtrar isso. Absorver o que é construtivo e ignorar o que sobrou, tá? Não vale ficar deprê porque alguém foi duro lá na crítica, tá? Aliás, vocês já ouviram falar de críticos de arte, tenho certeza, tá? E, pois é, até os topíssimos têm seus trabalhos passados numa peneira bem fininha da crítica, seja popular ou profissional, né? A crítica popular que você ouve na rua aí, tal, e a crítica profissional que é paga pra isso, enfim, especialistas, etc. Quer um exemplo recente? Lembra do Porta dos Fundos? Escrito, roteirizado pelo famosérrimo Fábio Porchat. Então, né? Sofreu críticas. Então, reforçando, fazer é top, aprender fazendo é tudo. As críticas a gente filtra, tá? E a gente cresce com elas. Essa dica vale ouro não só para o audiovisual, viu? Mas, ó, para tudo na vida. Vamos lá. Outra diquinha. Se nivelar pela sua própria evolução, não pelo que os outros estão fazendo. Avaliar se a sua produção de hoje ficou melhor do que a de ontem é o canal. É o canal para a gente fazer coisas muito bacanas. Se avalie por você mesmo. Eu melhorei hoje, o que eu fiz hoje está mais bacana do que eu fiz ontem. Essa é a evolução, tá? Agora é a hora de eu me despedir aqui desse primeiro vídeo. Eu vou cumprir aquela promessinha que eu fiz lá no começo, tá? Vai aqui um clipe bem simples, tá? Feito com celular, com a luz natural do ambiente, sem requinte de iluminação de nada, durante o Convulsão Cultural, que aconteceu lá na Escola Coronel Eduardo José de Camargo, aí em Paraibuna, tá? Foi o último Convulsão Cultural, que foi uma experiência bem legal. Levante e anda, produtor de audiovisual! Não há ninguém que quando ouve um violão não se sinta em paz quando vê uma
do seu coração. Falo de valorização, arte, cultura e inclusão. Nós somos a Fundação Cultural sobre Esperança, arte rural, fraternal, perseverança. Quem se arrepia quando uma criança canta? Levanta e anda, levanta e anda. Essa cidade abriu a porta do seu coração. Falo de valorização, arte, cultura e inclusão. Nós somos a Fundação Cultural sobre Esperança, arte rural, fraternal, perseverança. Quem se arrepia quando uma criança canta? Então levanta e anda, levanta e anda. Olá, meus queridos, como estão vocês? Espero que com muita saúde. Vamos lá! Hoje eu vou falar de um assunto teórico para videoaula, mas que é de extrema importância e dá para você praticar bastante em casa aí nesses diazinhos de isolamento, ok? Nós vamos falar de argumento. O que é isso? Bom, vamos lá. Tudo na vida precisa de organização. Se você não for uma pessoa lá muito organizada, tá aí uma ótima oportunidade de ir se habituando. Para começar, um vídeo de qualquer natureza não é diferente, independente de qual seja o assunto, ok? Então vamos tentar desmembrar isso. Depois que você teve a ideia, aquela que a gente falou lá no vídeo passado, já escolheu o tema, assunto, a história que vai ser contada no seu vídeo, é o momento de organizar o raciocínio. É aí que entra o argumento, que a definição é isso mesmo, gente, raciocínio. Pode ser resumo, sinopse, enfim, né? É quando a história de fato vai começar a ganhar forma, não é? Quando você vai começar a encaixar esse quebra-cabeça. Porque às vezes a história está aqui, mas você tem que passá-la para o papel, né? De forma organizada. E ela é o seguinte, ela é sobre o que você vai falar, que tipo de abordagem você vai dar, é a primeira redação do seu projeto. Ok? Diquinha aí, ó. Para quem tem interesse em seguir carreira profissional dentro do audiovisual, o argumento ele é um documento de trabalho e de venda também do argumentista ou roteirista. Por esse motivo, até que a gente não acha com muita facilidade aí no YouTube, na internet, exemplos de argumento para a gente copiar, certo? Mas vamos lá dar uma ilustrada aí nessa introdução. Fictício, tá? Eu tive uma ideia de fazer um vídeo sobre um time de futebol da minha cidade. Vamos lá, o Luz Futebol Clube. Antes de qualquer coisa, uma pesquisa mínima deve ser feita, tá? Tipo ano de fundação, cores, símbolos, jogadores, diretoria, torcida, enfim. Feita essa pesquisinha, né, que pode ser rasa, não precisa ser muito aprofundada, mas é hora de colocar no papel o foco que eu quero dar para esse trabalho. Aí depois disso eu preciso aprofundar um pouco mais. Se eu vou focar na história da agremiação, né, como um todo, ou se eu vou fazer o que a gente chama de recortes, né, nessa história, que pode ser focar só nos campeonatos conquistados, focar nos atletas de destaque, ou num personagem específico, na torcida, enfim, né? É o momento de colocar essas decisões no papel e organizar, né, a forma que vai ser feita a abordagem. E aí vem o aprofundamento, tá? Quais os depoimentos necessários, né, os locais, os elementos que vão ser utilizados, principalmente as intenções desse vídeo. Se vai ser só para homenagear mesmo o meu time ou se vai virar algum tipo de produto para angariar fundo para o clube, campanha de sócios, ou porque eu tive vontade de fazer pura e simplesmente, tá? Eu tenho que deixar isso muito claro no meu argumento. Quando a gente fala que é um documento de trabalho e venda, quer dizer que os profissionais da área, argumentistas e roteiristas, eles usam essa primeira escrita para encantar os possíveis patrocinadores, financiadores do projeto. Às vezes, quando o argumentista não é o próprio roteirista, esse argumento também serve para encantar o roteirista, né? Eu escrevi um argumento que eu quero que o roteirista X lá, né, se encante por ele e queira fazer, né? É bom, diquinha aí, é bom que esse argumento seja escrito no tempo presente, tá? Isso facilita o entendimento.
Se eu for contar a história do time da minha cidade, que vai completar 50 anos, obviamente eu vou ter que fazer uma viagem aí no passado da agremiação. Mas na hora de escrever o argumento, eu não vou discorrer sobre esse passado. Eu vou falar apenas da minha intenção, que é presente, de fazer o vídeo e de que maneira que eu vou tratar essa história, ok? Eu acho que isso ajuda bastante a gente começar. Aí você me pergunta, mas Cláudia, eu não quero fazer isso. Eu tenho a intenção de aprender alguma coisa sobre audiovisual para fazer eventos sociais, né? Entrar aí no mercado de trabalho com casamento, aniversário, né? Confraternização. Para que eu vou escrever argumento? Tem um motivo, sim. Ó, vamos lá. Quando você se coloca no mercado, de alguma coisa, né? Alguma coisa você tem que fazer para chamar a atenção do seu contratante, certo? E, ó, se engana quem pensa que é só dar o menor orçamento. Hoje em dia não é mais assim, tá? Antes, quando os pais de uma debutante, por exemplo, procuravam alguém para filmar a festa, eles vinham em busca de registro, né? Da entrada da menina, da valsa, do bolo, do vestido, da pose dela de mesa em mesa com os parentes, com os amigos, durante todo o tempo que a festa durasse, né? Então, o menor preço, né, ditava as regras quando era assim. Mas isso mudou muito, viu? Hoje em dia, as pessoas querem um material mais curto, muito mais dinâmico e visceral. O que é isso? É você contar uma história emocionante em curto espaço de tempo, com muito movimento e sem perder detalhes. É por isso que hoje você precisa fazer uma entrevista com os pais e com a debutante, se for o caso, ou com os noivos, se for casamento, enfim. E é necessário conhecer a personalidade das pessoas que vão ser o foco da sua filmagem, né? Como elas pensam, do que elas gostam, o cenário em que vai ser feito esse evento, até o temperamento e principalmente o que elas esperam ter, né, de resultado, para você oferecer um argumento que encante o contratante, mesmo que esse argumento não seja escrito, seja oral, né? Às vezes você argumenta na conversa mesmo, tá? E é lógico que a decisão é do contratante, mas você pode e deve, tá, sugerir, dar ideias para que a satisfação do cliente seja alcançada, tá? O seu argumento, com base nas características do cliente, é um diferencial que nos dias de hoje está quebrando a barreira do menor preço, tá? Quer ver uma dica bem válida? Dá uma procurada lá no YouTube, os vídeos de produtoras que atuam no mercado de festas e eventos. Dá uma sacadinha lá, né, na atual tendência da filmagem social. Tem cara de produção cinematográfica, não é? Por isso que a gente tem que usar os elementos do audiovisual em todas as nuances para se sair bem no ramo, né? E ó, isso muda todo dia, viu? Se manter atualizado é essencial para quem quer seguir carreira, ok? Isso vale para tudo. Voltando lá à escrita do argumento. É basicamente um texto com menos regras e maior flexibilidade de construção, não é? Vamos falar aí das vantagens de um bom argumento para todos os tipos de projeto. Essencialmente, o argumento precisa capturar os eventos de maior impacto para o desenvolvimento da sua história, né, da sua trama, o tom da história. E no caso de obras de ficção, aí você tem que capturar bem a jornada de transformação do personagem protagonista e o universo, né, de onde se passa essa história, como se fosse um mapa, tá? Onde se pode observar as ações, né, com um certo distanciamento, analisando assim numa escala bem reduzida a disposição dessa narrativa, né? Isso ajuda a você não desviar o foco, tá? Se você mapear as intenções, você não desvia esse foco, né? E quem vai ler o seu argumento, né? Bom, o primeiro leitor do seu argumento é você mesmo, né? E posteriormente ele vai ser lido pelo roteirista, se você não for o próprio, e também por produtores, diretores, atores e outros profissionais que você queira aí agregar no seu projeto, tá? O argumento, ele é uma janela que mostra também o seu potencial artístico e autoral, né? Como eu citei lá no vídeo anterior, a ideia, né, da sua autoria. E quantas páginas tem que ter isso? Não tem quantidade definida de página, mas tem bom senso, viu? Se você conseguir escrever um argumento com todas as informações que ele precisa ter em 1 ou 2 páginas,
Vai ser maravilhoso ter um documento desse para reuniões de parcerias comerciais, né? Em geral, os profissionais optam por 2 a 5 páginas, né? Se você for argumentar uma novela, pode ser capítulo por capítulo, ou se for aí um longa-metragem, pode ter dezenas de páginas, depende. Mas se você for levar para uma mesa de negociação de valores, leva o mais reduzido possível, mas que não tenha deficiência de informação, tá? Se você for participar, por exemplo, de um edital que peça esse tipo de documento, geralmente lá vai ter uma limitação de páginas. Você tem que ficar atento nisso, tá bom? Muitas vezes, né, esse tamanho também pode ser definido pela função, como instrumento de trabalho, né? O que se deve evitar, né, na escrita de um argumento? Isso é importante saber. Tem umas coisinhas aí que não é legal estar dentro desse texto. Por exemplo, elementos com muita exposição, né, muito expositivo, que vai mostrar demais algo ou alguém, né? De repente pode tirar a graça da sua história. Diálogos, por exemplo. Diálogos é coisa para roteiro, né? O roteiro propriamente dito. Não se coloca diálogos em argumento. Imagens, fotos, desenhos, isso também não acompanha o argumento. Parágrafos longos também deve ser evitado, porque fica difícil a leitura, frase de efeito, qualquer coisa que faça o leitor ter que reler para entender. Isso não é bacana, estar dentro do texto do argumento. Pensa que quem vai ler tem que ficar com vontade de abraçar o seu projeto, né? Tanto para a realização quanto para um possível aí financiamento, tá? É bom evitar também variedade de fontes, letrinhas bordadas, vários tipos de letra, colorido. O argumento é um documento, ele tem que ser visto e entendido como um documento, para constante consulta, inclusive. E que também é uma excelente ferramenta para te ajudar a definir o título da sua produção, porque às vezes a gente faz um negócio bacana e fica, meu Deus, que nome que eu dou para isso agora, né? Como eu disse lá no começo, o argumento ele é um assunto muito teórico para videoaula. Mas dá para você aproveitar aí essas diquinhas, aproveitar os períodos de isolamento e tentar praticar essa escrita em casa. Me manda aqui, ó, nesse e-mail, o que você escreveu. De repente você tem alguma coisa já escrita, guardada na gaveta aí que você nunca mostrou para ninguém. E de repente é um baita material, ok? Eu prometo que eu vou ter muito respeito com o seu texto, prazer em ler e esclarecer todas as suas dúvidas sobre o assunto. Valeu? Até a próxima, ó. Deixando aqui e-mail. Entre em contato, mande seu texto. Vou ficar muito feliz em ler, ok? Até a próxima. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez, desejando que vocês aí do outro lado estejam bem e inspirados para escrever uma história bacana. Alguém aí já conseguiu começar um argumento? Bem, eu vou contar hoje para vocês uma história bem rápida aqui sobre isso, tá? Uma história verídica. Há um tempinho atrás, um grupo de amigos e eu, nós resolvemos nos inscrever numa oficina de roteiro. Lembrando aí que a gente nunca sabe tudo, né? E essas oficinas servem muito bem para a gente reciclar os nossos conceitos e avaliar as novas tendências. Então, ó, fica a dica aí, sempre que puder, faça uma oficina. Pois bem, lá nessa oficina nos foi proposto um desafio, né? De escrever um argumento para um filme curta-metragem de no máximo 10 minutos. O personagem, né, desse desafio seria uma homenagem a Mazzaropi, mas sem ser plágio, né? Ou seja, cópia, mas que tivesse pelo menos uma característica em comum com o velho Mazza. E para complicar, o filme todo ele teria que ser rodado, né, filmado no máximo em 14 horas, ou seja, 2 dias de set. Curtíssimo tempo para fazer tudo, né? Uma história com começo, meio e fim. Foi um caos, mas deu tudo certo. Bem, nós éramos um grupo de 11 pessoas. E todos tinham que participar, né, de todo o processo. Dá para imaginar a confusão? 11 cabeças diferentes, cada um com uma ideia. E o filme era um só e era curtinho. Então, tinha que entrar os palpites de todo mundo, né? E é lógico que o nosso argumento ficou bem curtinho.
né? E eu vou pedir licença para vocês para ler, né? Somente com a intenção de exemplificar o que nós falamos no vídeo anterior. Jeca e o Rio Quadrado é o nome do nosso filme. Vamos lá. Um homem do campo, acostumado com uma vida pacata, a lida na roça e o contato direto com a natureza, que tem por descanso a sombra das árvores e por diversão e sustento a pesca no riacho, de repente se vê obrigado a mudar radicalmente de vida e se adaptar à nova realidade. A saga desse personagem é o enredo desse curta-metragem. Já instalado na zona urbana, Jeca vive as dificuldades de adaptação, sente saudades da sua antiga vida, mas tenta conciliar esses dois mundos, o que dá o tom da comédia. Para sair da melancolia, o personagem segue em busca de distração e, ao abordar pessoas na rua, descobre um lugar onde ele acredita poder praticar uma boa pescaria. A aventura começa quando Jeca descobre que, para chegar até o riacho, precisa cruzar uma portaria com catraca. A partir daí, se armam as confusões, né, a caminho de um desfecho surpreendente. Bom, e qual foi a característica, né, que nós resolvemos agregar ao nosso caipira? A gente escolheu a inocência atrelada à esperteza, que era uma característica do bom e velho Maza. E para roteirizar as cenas desse argumento? Colocar isso em ordem, considerando quanto tinha que ter de conteúdo cada cena, o tempo, a linguagem e vários outros elementos, é aí que entra um papelzinho, ó, papelzinho desse aqui, Salvador da Pátria. Isso aqui, gente, chama escaleta. Pode ser, né, a gente fazia com aqueles post-its coloridos, que ficava mais fácil. E nós fizemos a escaleta desse filme, ficou bem legal. Mas vamos lá, né, saber que bicho é esse, a tal da escaleta. Na verdade é o seguinte, sabe quando um artista traça um desenho na obra antes de colocar a tinta efetivamente na tela? É mais ou menos isso. O roteirista também pode passar por estágios de esboçar a sua história antes de escrever o roteiro propriamente dito. Nós acabamos de falar de um desses estágios, né, no vídeo anterior, que é o argumento. Bom, a escaleta, em geral, ela vem após a escrita do argumento. Se no argumento a história toma forma, na escaleta o roteiro toma forma, não é? Mais do que pensar nas mudanças de comportamento, em ação e reação, que a gente chama de beats, né, que muda toda a forma da cena, na escaleta se pensa a estrutura, na construção da sequência de cenas, tá? Enquanto o argumento conta o quê, a escaleta conta como, não é? Ela é um instrumento de visualização do roteiro no conjunto, uma espécie de mapa mais detalhado cena a cena. Tem uma fotinho aqui que ilustra bem isso, né? Você consegue ver o que você vai fazer com as escaletas, tá? A palavra escaleta, ela vem de esqueleto, né? Vem de escala e remete a esqueleto. É mais ou menos disso que trata mesmo, né? É um esqueleto do roteiro, só que ele é temporal, e isso é crucial, tá? O que é o temporal? É traçar, planejar o andamento da narrativa, tá? Eu vou deixar aqui uma dica de um livro, né, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, que é um livro bem legal, que ilustra bem, dá para entender melhor isso. O livro se chama Manual de Roteiro, ou Manuel, o primo pobre dos manuais de cinema e TV, do Leandro Saraiva e do Newton Canito. A fotinho dele aqui, ó, tá? É fácil de encontrar na internet. A escaleta não tem exatamente um formato padrão, né? Ela provê uma demonstração de como a história vai se desenvolver através das cenas e sequências, tá? O habitual é incluir um cabeçalho e uma breve descrição da cena, tá? O nível de detalhamento, né, nessa descrição de cena pode variar de roteirista para roteirista. Alguns trabalham com escaletas incrivelmente detalhadas, né? Onde só faltam os diálogos, e outros só listam os beats lá de situações, tá? A escaleta ajuda na escrita do roteiro, assim, efetivamente, tá? Uma escaletinha dessa bem escrita, ela permite uma visão mais ampla e a importância de cada cena, do seu ritmo, qual que é a função dentro da estrutura, define até o arco dramático do personagem,
tá? Na escrita da escaleta, é comum trabalhar com algumas perguntas na hora de montar a estrutura. Isso ajuda bastante. Tipo, qual a importância dessa cena? O que ela revela? Quem deve estar na cena? Né? Essa cena seria mais potente aqui ou ela altera a história se ela estiver em outro lugar? Né? Que cena fica melhor colocar antes ou depois dessa? Então, além de todas essas vantagens, né, no processo de criação, a escaleta ela é fundamental num outro cenário, tipo a escrita coletiva ou em dupla, que foi o que aconteceu com a gente lá na oficina. Né? Quem escreve em dupla sabe como que o processo é difícil, até porque nem sempre os dois roteiristas escrevem juntos, mas eles escrevem simultaneamente. Né? Assim, a escaleta permite que a dupla ou equipe, né, se for mais de dois, pense na estrutura da história juntos, né, já definindo também o tom e o estilo, né, e que dividam as cenas entre si para a escrita. O importante é que o resultado fique na mesma linha de pensamento, para não acontecer de cada um dar uma conotação para sua cena e depois elas não combinarem lá no final, tá? Lembrando que as escaletas bem detalhadas, elas já são um estágio embrionário do roteiro, tá? O que precisa ter nessa escaleta? Vamos lá. Nelas a gente precisa colocar cabeçalhos e são descritas as ações, né? Pode ser feita menção a diálogos importantes, mesmo que ainda não estejam completos, porque os diálogos vão lá para o roteiro propriamente dito, né? A escaleta é a base desse roteiro. E uma base que facilita muito o trabalho posterior, tá? Eu vou colocar aqui em tela cheia para vocês visualizarem melhor um exemplo, né, um trecho de escaleta de um episódio daquela série Cidade dos Homens, que muita gente aí deve ter acompanhado. Retirado lá do livro, né, do livro Manual de Roteiro, que eu coloquei para vocês agora há pouco aqui, tá? Nessa escaleta, nesse projeto, tem dois personagens centrais, que é o Wallace, né, o Laranjinha, e o João Vitor. Então, eu vou colocar aqui em tela cheia para vocês esse trecho de escaleta, ok? Então, vamos lá. Sequência 1. O Rio de Janeiro continua. Até faz uma mençãozinha lá, a música, né? O Rio de Janeiro continua lindo. Vamos lá. Cena 1. Vista do Rio. Este, de exterior, dia. As vozes de Wallace, Laranjinha e João Vitor apresentam paralelamente o Rio de Janeiro a partir de cada uma de suas perspectivas. Sequência 2. Alvorada no morro e no asfalto. Cena 2. Barraco de Wallace, int, de interior, dia. Sonho de Wallace. Paranoia de que está sendo perseguido por traficante. Cena 3. Barraco de Wallace. Interior, né? Int. Dia. Wallace acorda e vai descrevendo. Aí entra uma voz off, né? Descrevendo em voz off o seu cotidiano em que lhe falta tudo, inclusive a mãe que viajou. Escuta a voz off da mãe, proibindo que ele peça dinheiro na rua. Então aí, gente, tá um exemplo bem básico de o que tem que conter numa escaleta. Ela já dá uma breve noção do que vai ser, né? Então, na realidade é para isso, né, que serve a escaleta. No próximo vídeo, eu vou deixar aqui um glossário, um mini dicionário de termos que se usam com frequência na pré-produção, na produção e na pós-produção de vídeos. Como a gente viu hoje, os temas como, né, termos como beats, off, tem mais um monte de palavra diferente que serve para facilitar o entendimento de do que vem depois, tá? Eu vou gravar para vocês alguns vídeos práticos de captação de imagem e som e tem muito termo estranho. Então, vai ser, acho que de uma boa utilidade esse mini dicionário aí, tá? Por hoje, eu vou ficando por aqui, né? Reforçando que o meu e-mail tá sempre aqui, ó, à disposição de quem precisar perguntar alguma coisa, beleza? Então, gente, ó, bora escrever escaleta e até a próxima. Oi, gente! Hoje é o nosso quarto encontro e eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu, ok? E aí,
que vocês acharam do assunto escaleta? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu, por exemplo, achei bem divertido fazer quando estava aprendendo, né? É um exercício bem bacana e que dá para ser feito em conjunto, ok? Mas o assunto de hoje é roteiro, tá? É uma introdução ao roteiro. Aí você me pergunta, ai Cláudia, mas teoria de novo? Quando que a gente vai começar a ter noções práticas, né? Calminha aí, gente, olha. Essa teoria toda, ela é só uma pincelada bem rápida nesses assuntos que são importantíssimos no processo de construção de uma produção bem feita, tá? É a fase de arquitetura do produto final. Então, um planejamento bem feito, ele evita o retrabalho, atrasos e diminui completamente, assim, olha, consideravelmente mesmo os contratempos, os erros, enfim. Quer ver uns exemplos? Olha, se você vai fazer um clipe para um artista, tá? Obviamente, muito provavelmente, você vai alugar drone, equipamento de filmagem, iluminação, som, vai pagar operadores freelancer, tá? Lembra que esse pessoal, ele é pago por hora ou diária, tá? E a locação desse material também. Então, se por falta de planejamento e um roteirinho aí para seguir, você tiver que refazer as cenas, o custo vai dobrar, gente, de verdade, vai dobrar. Isso não é legal, tá? De repente você pode até perder aí o seu contratante por conta disso ou ter que assumir um prejuízo aí que não vai ser bom, tá? Então, ó, e isso a gente está falando de clipe institucional que não tem diálogo, né, não tem encenação, onde é comum ficar errando voltando. No clipe você grava mais de uma vez só para garantir, para escolher o melhor, tá? Dificilmente o cantor, músico ou artista vai errar a parte dele, mas mesmo assim é um transtorno. E se for festa, então? Os noivos não vão casar de novo só porque você não planejou, não roteirizou as suas ações, tá? Para entregar um produto bacana. Pode ver que o cerimonialista, que não está fazendo audiovisual, mesmo assim ele fica com o roteirinho de ações dele na mão o tempo todo para que tudo saia conforme o contratante queira, ok? Então, assim, mesmo que você for fazer uma coisa bem mais simples, tipo o amigo emprestou material, o outro amigo vai ajudar na faixa, não vai ter despesa, o retrabalho ainda vai atrasar o seu cronograma. De qualquer forma, você vai ter algum prejuízo, tá? De repente, seus amigos podem nem estar disponíveis na data que você precisa para fazer essa regravação. Então, olha, é um efeito cascata. E essa atrapalhada toda causa na edição, na produção, na pós-produção, enfim. Os efeitos colaterais, eles são inúmeros e vão existir, tá? Então, vamos ter um pouquinho de paciência aí para as coisas saírem conforme o planejado lá na frente, ok? Você não tem esse tipo de contratempo, tá? Então, vamos voltar no assunto roteiro. Hoje, eu vou abordar o roteiro de ficção, tá? Porque o roteiro de eventos sociais, assim como o roteiro de clipes ou de institucionais, eles são muito mais simples, tá? Eles pedem mais ação do que diálogo, além da preocupação com o desfecho da história ser bem menos densa, tá? Então, vamos fazer o mais complicadinho um pouquinho hoje, tá bom? Ó, eu não esqueci da promessa do vídeo anterior, tá? De deixar aqui um dicionáriozinho com os termos mais usados, né? Com mais frequência no audiovisual, tá? Mas eu preferi entrar primeiro no roteiro para que vocês percebam a aplicabilidade desses termos, ok? Então, vamos lá. Fazer o roteiro de um filme, gente, série, novela, tal, pode ser uma tarefa exaustiva, mas ela exige criatividade, dedicação, persistência para a gente maturar, amadurecer as ideias, tá? Os roteiristas profissionais, os mais experientes, muitas vezes demoram anos para escrever e ainda mais tempo para revisar os seus roteiros e fazer os novos tratamentos, tá? Tratamentos são novas versões da mesma história, né? Muitos longas-metragens aí que conquistaram públicos no cinema passaram por processos extensos de escrita e revisão, tá? Vou dar um exemplo aqui. O Cidade de Deus, ele passou por 12 tratamentos antes de ficar pronto, tá? Tem uma cineasta muito famosa que se chama Ana Mui Laerte. Ela conta que ela começou a pensar e escrever o roteiro do Que Horas Ela Volta em 2002 e o filme só estreou em 2015. Olha só o tempo que ela levou para maturar tudo isso,
né? Mas não é motivo para a gente desistir não, tá, gente? A inspiração, ela se sustenta na transpiração, isso é fato, né? E as grandes histórias, elas com certeza não foram escritas rapidinho, tá? Por melhor que seja o redator, tá? Então vamos lá. Para começar a entender o que é um roteiro e para que serve, é só a gente ter em mente o seguinte, que o roteiro nada mais é do que um guia contendo as cenas e diálogos, né? Tanto faz do filme ou de qualquer outro produto audiovisual. É como se fosse o filme escrito, tá? Antes da gravação. E ele é essencial, tá? Para que o projeto tome forma, para que a produção defina as locações, que são os lugares, né? O cenário onde esse filme será gravado. Ferramenta para o diretor conhecer os personagens e poder selecionar os atores, tá? Ferramenta para os atores, né, conhecer os seus personagens e aprender as suas falas, né, o perfil, a personalidade dos seus personagens. E também para a equipe de produção, né, para que ela priorize o trabalho dela e decida, por exemplo, a ordem de gravação das cenas. Porque não necessariamente as cenas são gravadas na ordem que elas forem escritas, tá? Então, por exemplo, se tiver cena de praia, cena fora do país, né, às vezes a produção começa gravando o fim da trama. Vou dar um exemplo. A novela Salve Jorge teve muitas cenas gravadas na Turquia, né, cenas do começo, do meio e do fim da novela. Então, os atores, a equipe toda, eles passaram alguns meses lá gravando todas as cenas que precisavam daquele cenário. Tanto faz se era começo, meio ou fim. O fato é que tinha que aproveitar a viagem, né, e a despesa, enfim, tá? Lembrando que um bom roteiro, ele não é garantia de um bom filme, mas não tem filme sem roteiro. Isso é fato, tá? Como que a gente começa a escrever um roteiro? Vamos lá. Não existe uma receita de bolo, né, de escrita. Cada autor tem a sua própria didática, mas tem umas coisas que precisa ter. Vamos lá. Desenvolva a sua história, tá? Porque além de uma boa ideia, você precisa pesquisar muito. Os melhores roteiristas nunca param de estudar. Isso a gente viu lá no começo. No primeiro vídeo a gente já falou disso, tá? Defina o conflito do seu filme, né? O conflito é o elemento básico da dramaturgia, ok? Construa seus personagens consistentes dentro da curva dramática. A curva dramática a gente vai ver mais à frente. Mas, olha, desenvolver cada cena é uma boa maneira de começar a estruturar esse roteiro e aí a gente vai lembrar da escaleta, ok? E escreva, né? Escreva, revise, apresente para alguém, porque às vezes um erro que não tá passando aqui na sua frente, mas você tá tanto tempo em cima que você não enxerga. Então, é essencial você ter aí um parceiro para dar uma lida e uma consertada em coisas que às vezes a gente não tá vendo. Então, resumindo, mais do que uma ideia, a gente precisa ter uma história de verdade, com um bom personagem, um excelente conflito, que a gente vai falar daqui a pouquinho, e o principal, que é importante a gente ter bem claro, para quem que a gente está escrevendo? Quem é o nosso público-alvo? Qual que é o perfil? O que eu pretendo atingir com isso? Então, a gente precisa conhecer bem o nosso público, ok? Ó, diquinha. Ideias simples, aquelas que a gente não se perde para contar, ela acaba rendendo grandes histórias, tá? Vou dar um exemplo. Tem um filme francês clássico que chama O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Ele parte de quando ela encontra uma caixinha, né, com brinquedos e algumas coisinhas, objetos no apartamento, e ela sai em busca do dono, né? Tenta descobrir quem é o dono e vai atrás disso, e a história se desenrola, né, nesse procurar. Então, é uma ideia aparentemente muito simples, mas que foi bem desenvolvida, né? Rendeu um bom filme, vencedor de prêmios. E aí eu digo, como que os roteiristas tiveram essa ideia, se ela é tão simples? Pesquisa e estudo. Ó, diquinha, vão em busca de livros, peças, filmes e outras histórias sobre o mesmo tema que você quer desenvolver. Veja o que já foi feito e o que você pode acrescentar de novo. Um novo olhar sobre o mundo inteiro à nossa volta, ela já é a metade da produção, ok? Aí vem algumas decisões, tá? Do tipo qual abordagem, qual linguagem mais adequada, definição do gênero, se você vai escrever um drama, uma comédia, uma ficção, ok? Então são algumas coisinhas que você tem que pensar e decidir rápido, tá? É importante lembrar que o roteiro ele não conta uma história, ele mostra.
né, uma história. Por isso que o roteirista precisa criar ações que imageticamente, ou seja, através de imagens, traduza o que ele quer dizer, tá? Por exemplo, não é no roteiro que você vai descrever minuciosamente o jardim, mas você precisa dizer o que acontece nesse jardim, né? Qual que é a ação? Ficou claro? Bom, defina o conflito do seu filme. É o elemento básico da dramaturgia, esse conflito, tá? Temos conflitos diários para resolver em casa, tão simples quanto decidir se a gente sai de carro ou de bicicleta. É isso que precisa ter, tá? E nos filmes, por exemplo, no filme francês lá, foi a decisão de procurar ou não o dono da caixinha, que desenvolveu toda a história, né? Então, o personagem, ele precisa tomar decisões o tempo inteiro, né? E tem os obstáculos que ele vai ter que transpor nesse processo, tá? Vamos lá. Na dramaturgia clássica, o conflito ele é gerado a partir das necessidades do personagem, né? Quando ele não consegue cumprir os seus objetivos. Nesse sentido, o conflito, ele geralmente ele vai contra o protagonista, tá? Então, vamos decidir com base nisso tudo aí qual vai ser o conflito da sua história. Se você ainda não tem, precisa encontrar rapidinho, tá? Eu vou mostrar para vocês os conflitos mais clássicos, ok? Vamos lá. O conflito interno, que é entre o protagonista e ele mesmo, né? Eu vou dar um exemplo bem prático disso, né? Na versão mais recente de Karate Kid, que todo mundo conhece, cada personagem tem o seu próprio conflito interno, tá? O Sr. Han, que foi vivido pelo Jack Chan, quando ele é tomado pelas lembranças ruins do passado e pela bebida, ele destrói o carro dele, que ele sempre conserta quando ele está sóbrio, não é? E o conflito interno do Chaudhry, que é vivido pelo Jaden Smith, é ter que se acostumar com uma cultura completamente diferente da dele num país para onde ele não queria ir, não é? Esses são exemplos de conflitos internos, tá? Do personagem com ele mesmo. Vamos para o conflito pessoal, que é entre o protagonista e o personagem secundário. Nesse caso, o conflito pessoal do personagem do Jack Chan é ensinar a essência e as habilidades de Kung Fu para o Chaudhry, né? Que é um garoto ocidental que está sendo obrigado a se defender de bullying, né? E os conflitos pessoais do Chaudhry, na realidade, é mais de um, né? Que um é se livrar das agressões dos garotos, né, que usam o Kung Fu para oprimir, né, os que não fazem parte do grupo deles, e o outro conflito é vencer o preconceito do pai de uma chinesinha lindinha por quem ele se apaixona, né? O próximo é o conflito extrapessoal, tá? Que é entre o protagonista e uma empresa ou algo não humano, tipo alienígenas, forças da natureza, como vulcões, furacões, tsunamis, etc. Tá? No caso do Karate Kid, o conflito extrapessoal é entre os dois personagens principais com a academia, que desvirtua os fundamentos do Kung Fu para criar alunos violentos, né, através do treinamento lá. Viram? Né? As tramas mais complexas abrigam mais de um tipo de conflito, como a gente acabou de ver. E ó, o filme Karate Kid, que eu recomendo assistir, porque ele é um bom exercício para perceber melhor isso tudo que a gente está falando, tem uma curiosidade, né? Que eu vou contar para vocês aqui agora e pouca gente percebeu essa curiosidade. Embora o filme se chame Karate Kid, a história aborda a prática do Kung Fu, que é uma outra, né, arte oriental. Então, fica aí uma dica. Vamos lá, desafio da semana. Né? Tentar lembrar um outro nome de filme que traga mais de um conflito. Tá boa a tarefa? Então tá bom. Na próxima oficina, a gente vai falar de construção de personagem e curva dramática, que eu citei no vídeo de hoje. Tá bom? Ó, e loguinho a gente vai fazer a parte prática, tá? Beijo!